Oi, tudo bem? Eu me chamo Daniela e sou uma mãe atípica. Mãe de uma linda menina, sensível, inteligente, carinhosa, amorosa, gentil e autista. Ela se chama Ana Luísa, a minha preciosa. A Ana veio para mudar o mundo, e especialmente o meu mundo. Como pessoa, como ser humano, como mãe, nada mais seria do mesmo jeito. E hoje eu quero falar com você sobre as dificuldades, medos, angústias, as dores dos pais atípicos. E tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês é baseado nas minhas experiências, nas experiências da minha família nesse mundo do autismo. E para isso é importante contar para vocês como foi a nossa experiência, como nós lidamos com a descoberta do TEA da Ana Luísa. A Ana Luísa nasceu no dia 12 de junho de 2016, Dia dos Namorados, uma data muito linda, onde a gente comemora, e esse, sem dúvida, foi o presente mais lindo do Dia dos Namorados que eu poderia receber na vida. A Ana sempre foi amada e muito desejada por nós. Quando ela nasceu, ficamos extremamente felizes com a chegada dela. Os primeiros sinais. Logo nos primeiros meses, eu comecei a perceber algumas diferenças entre a Ana e a minha filha mais velha, a Luísa Helena. Eu comecei a perceber uma diferença na questão do balbuciar, né? Aquela coisa de falar mamamã, papapá, abu, que a Luísa fazia e a Ana não fazia. Ela parecia mais quieta do que a Luísa era, então eu vi uma diferença ali entre o desenvolvimento da Luísa para o desenvolvimento da Ana. Mas até esse momento isso para mim não era algo importante, porque a gente sabe que cada criança tem o seu tempo de falar, o seu tempo de andar. E as crianças são diferentes, né? O desenvolvimento dos meninos são diferente do desenvolvimento das meninas. Então eu não me preocupei tanto nesse primeiro momento. Porém, algum tempo depois, a Ana começou a frequentar a escolinha, quando ela estava com aproximadamente 1 ano e meio. E logo depois que ela começou na escolinha, eles me chamaram e a professora me disse que havia percebido que a Ana estava com algo errado em relação ao desenvolvimento. E a suspeita já era em relação ao autismo, mas que ela pediria, né, ela estava me pedindo para que eu passasse a Ana com um neuropediatra para que ela pudesse ser avaliada por um médico e assim receber um diagnóstico. A aceitação. Nesse primeiro momento foi bem difícil entender o que estava acontecendo. E a minha preocupação como mãe era em descobrir logo o que a Ana tinha de diferente das outras crianças e poder ajudá-la. É claro que eu já vi alguns sinais, né, em relação ao desenvolvimento, mas a gente sempre acha que é coisa da nossa cabeça, a gente sempre acha que ela vai desenvolver daqui para frente, ela vai falar daqui para frente. Então ela tinha muita dificuldade com a comunicação e eu já percebia. E nesse primeiro momento, quando eu contei, né, falei para o meu esposo sobre o que a escola havia relatado, ele foi bem resistente e ele me disse: não, a Ana é normal, ela não tem nada. E eu vi ali uma resistência muito grande. Então eu percebi, né, que eu teria que pesquisar, que procurar saber e evitar de abrir tudo que me falavam a respeito desse assunto. Então eu sabia que a partir daquele momento eu ia ter que ter um pouco mais de cuidado, de cautela em como eu iria abordar sobre esse assunto com ele. E é importante a gente entender como esposa, como mãe ou como pai, né, que cada um tem uma maneira, um tempo de processar, de entender. Esse vídeo ele não é para que você comece a fazer pré-julgamentos, mas para que você entenda que talvez você esteja passando pela mesma situação. E é importante, né, nós termos essa paciência, esse amor, esse entendimento, né, para com
o nosso esposo, para com a nossa esposa, com as nossas crianças. Tudo é muito novo e isso vem como algo que a gente não conhece, que a gente desconhece. Eu sempre falo que uma mãe, quando nasce um bebezinho, sendo ele autista ou não, sendo ele né, uma criança que vai precisar de mais cuidados ou não, a mãe ela não tem um manual de instrução. Cada criança é única, né? Cada serzinho, eles são únicos. E todos nós somos indivíduos com particularidades, com singularidades, né? Então você imagina a dificuldade de entender toda essa situação do autismo. Então, esse testemunho, esse relato é para que você tenha paciência com você mesma, tenha calma com tudo isso e tudo vai ficar bem. Então, nós iniciamos ali um processo investigativo, né? Eu conversei com a pediatra da Ana, ela fez um encaminhamento para o neurologista, porém, nesse momento também estava acontecendo algo relacionado a uma cirurgia que a Ana precisava fazer, não era nada muito sério, mas ela precisava ali fazer os exames pré-operatórios. E nesse momento nós descobrimos que a Ana tinha uma condição rara no sangue, algo muito sério, e que ela precisaria iniciar um tratamento, e então ela começou a ser tratada por uma pediatra hematologista. Então, nesse momento, a nossa atenção se voltou à saúde da Ana Luísa, né, que era muito mais preocupante e importante nesse momento. Então, nós iniciamos ali o tratamento, que foi até mais ou menos julho, agosto de 2019. Nós tivemos ali uma melhora muito grande no quadro que ela estava apresentando, porém, ela, embora os exames estivessem melhores, mas ela ainda não poderia fazer a cirurgia. E a médica pediu para que a gente repetisse os exames dentro de 6 meses. Em 28/11/2019, nós conseguimos finalmente a primeira consulta com o neurologista, pediatra. Neste momento, a Ana já estava fazendo fono desde o mês 6 de 2019. E nessa consulta, o médico fez muitas perguntas, observou a Ana, ficamos ali um bom tempo dentro do consultório e ele disse que não poderia fechar um diagnóstico, que ela era muito pequena e que ele precisaria acompanhar a Ana por algum tempo, para que ele pudesse, então, afirmar ou não se ela tinha o TEA. Então, nesse momento, ele indicou que a Ana continuasse participando desse espaço aonde ele atendia, que era o espaço Avançar, e indicou ali que ela tivesse os atendimentos tanto com TO, como também com fono, e todas as terapias que ela precisaria, né? E até que ele tivesse como dar um diagnóstico para ela. Então, eu passei ali com a psicóloga, depois com a fono, depois com a TO, e a gente remarcou um retorno com esse médico. Eu, nesse momento, retornei para casa com a cabeça cheia, né, cheia de informações, cansada mentalmente, fisicamente, psicologicamente. E quando eu cheguei, o meu esposo queria saber como tinha sido, o que o médico havia falado. E quando eu comecei a falar para ele mais uma vez me disse, não, a Ana não tem nada, talvez esse médico não seja tão bom, a gente precisa procurar outro médico. E ali eu vi, né, que mais uma vez ele não conseguia ainda digerir tudo aquilo, né? Ele não conseguia entender, ele não conseguia aceitar. E ele me fez um pedido, passou alguns dias e ele me fez um pedido que ele não queria que eu falasse sobre essa questão do autismo com ninguém. Então, eu me sentia dividida nesse momento, porque ao mesmo tempo que eu queria ajudar a Ana, e eu sabia que quanto mais eu deixasse esse assunto para depois, mais isso seria uma situação que dificultaria o desenvolvimento dela, mais atraso ela teria. E, ao mesmo tempo, também eu não queria ferir, né, as emoções do meu esposo, eu queria que ele tivesse o tempo dele. E embora eu entendia a negação dele, a dor dele, e ele dizendo, né, a nossa filha não tem nada, a nossa filha é normal, eu sabia que eu não poderia fugir desse assunto. Então, ali eu entendi que a partir daquele momento eu teria que tomar uma postura, né, de buscar ajuda para ela, mas evitar
falar sobre algumas coisas com ele, né? Ou passar para ele só aquilo que realmente fosse muito importante. E aqui eu quero dizer algo que é muito importante que você entenda. O autismo não é ser anormal. O autista, ele é um indivíduo com as suas necessidades, habilidades, particularidades. E sim, eles são diferentes da grande maioria. São mais sensíveis, são mais objetivos, mas isso não faz deles pessoas anormais. É importante que isso fique bem entendido para que a gente comece a entender a condição do autista. E voltando a falar do meu esposo, eu entendi que ele precisava do tempo dele, né? Como eu disse, nós somos indivíduos, cada um de nós entende as coisas de uma maneira, cada um de nós irá reagir de uma maneira diferente às situações. E era essa maneira que ele conseguia lidar com essa situação naquele momento. E ele continuou sendo o pai incrível que ele sempre foi. E óbvio que, a partir daquele momento, daquelas situações, ele foi observando mais e foi entendendo aos poucos. E eu, nesse momento, decidi, então, tomar a decisão de continuar a busca por resposta. Mas eu teria que filtrar, né, o que eu iria passar para ele, o que eu iria dizer, quando eu iria dizer, como eu iria dizer. E aí eu quero lembrar você sobre a mulher sábia, aquela que edifica o seu lar e que é a coluna de sustentação da sua casa. E embora o meu esposo tenha tido sim as dificuldades dele para aceitar, para entender toda aquela situação nova que estava se mostrando à nossa frente, mas ele nunca soltou as minhas mãos. E nós vencemos cada etapa juntos. Aos poucos nós fomos conversando, ele foi entendendo a cada dia e foi fundamental esse apoio que nós tivemos um no outro. E além de nós nos apoiarmos, né, de nós nos ajudarmos um ao outro a vencer cada obstáculo, cada dificuldade, nós sempre estivemos aos pés de Jesus, buscando nele fortaleza, buscando nele resposta, pedindo a sua ajuda e entendendo a nossa dependência dele nas nossas vidas. E tudo isso foi fundamental, esse apoio que nós tivemos um no outro, esse apoio que nós buscávamos em Deus, em Jesus, tudo isso foi fundamental para que a gente chegasse até aqui. E eu me lembro de chorar muitas vezes em inúmeras situações e buscando sempre ser mais forte do que realmente eu era. Eu também vi meu esposo chorar muitas vezes e nós só pudemos passar por tudo isso porque nós nos apoiamos em Deus. Eu me fortaleci na presença de Deus. Eu buscava a presença de Deus quando eu precisava chorar, quando eu precisava reclamar, quando eu precisava desabafar, quando eu precisava pedir ajuda. Eu tinha onde pedir. Então eu me ajoelhava, fechava a porta do meu quarto, me ajoelhava e buscava em Deus a fortaleza que eu mesma não tinha. E da mesma forma, eu e meu esposo, nós orávamos juntos, jejuávamos juntos, buscávamos a presença de Deus juntos, buscávamos resposta em Deus juntos. E foi dessa forma que nós fomos vencendo cada obstáculo e todas as coisas que se seguiram desde esse momento até agora. Por isso eu digo que é tão importante nós estarmos firmados em Deus em momentos difíceis e nós estarmos apoiados um no outro, como casal, como família, para que a gente possa encontrar soluções em Deus. Bom, a próxima consulta com esse médico nunca aconteceu, porque estava agendada para abril de 2020 e todos sabem que nesse momento nós estávamos no auge do COVID-19. Estava tudo em lockdown e era um momento muito complicado, não só para o nosso país, mas para o mundo. Em outubro de 2020, nós nos mudamos para Florianópolis. Eu já contei essa história aqui no canal e sobre como tudo isso aconteceu. Em 2021, conseguimos passar novamente com o médico para repetir aqueles exames de sangue que a médica havia pedido e que já era para nós termos feito muito anteriormente, mas com a história do COVID-19, nós não havíamos conseguido vaga. Então, nós repetimos os exames ali em Florianópolis e, novamente, os exames da Ana deram alterados e, dessa vez,
ela foi encaminhada para o setor de oncologia no Hospital de Florianópolis, Joana Guzmão. E foi um momento muito difícil. O autismo nessa hora se tornou algo muito irrelevante. Nós já estávamos esperando também em Florianópolis, porque nós demos andamento com todas as coisas para que a Ana pudesse passar na PAI, pudesse fazer avaliações, mas nesse momento, mais uma vez, a nossa preocupação era com a saúde da Ana. Então eu cheguei em casa, contei ao meu esposo o que estava acontecendo, eu estava muito assustada, mas eu falei para ele, olha, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar pela cura da Ana, porque não há nada impossível para Deus. Então nós começamos ali um propósito com Deus e foi muito difícil porque o setor de oncologia é um setor que todas as vezes que eu tinha que ir com a Ana era muito doloroso ver as crianças carecas, crianças com câncer no olho, na cabeça, e eu saía dali todos os dias que a gente ia nas consultas agradecendo a Deus, né, por a Ana estar bem e pedindo com muita fé, né, para que Deus curasse o sangue dela. Nesse período, a Ana estava frequentando uma escola muito boa, onde ela teve a oportunidade de ter uma professora super comprometida e que nos ajudou muito, né? Nós, através dela, nós iniciamos esse processo de pedido de ajuda na PAI, de pedido de um pediatra, um neuropediatra, e nós estávamos ali numa fila de espera muito longa, né? Tudo por conta do que havia acontecido no país e no mundo. Então, a sobrecarga era muito grande na saúde e nós ficamos ali esperando. Mas, com a ajuda dessa professora que fazia os atendimentos com a Ana 2 vezes por semana, no contraturno das aulas dela, isso me ajudou muito, porque eu participava dessas aulas e eu aprendi com ela a lidar com a Ana. Então, a ajuda que a gente tinha recebido até esse momento era essa, né? Porque a Ana teve poucas sessões de fono e veio a PAN, né? E também não tinha como ter atendimentos, né? Então, esse atendimento que essa professora fazia foi de extrema importância para nós naquele momento. E nesse momento aconteceu algo importante, que mudaram algumas coisas em relação à maneira que o meu esposo via a questão do autismo. A Ana já estava com 5 anos, né? E sempre que a gente levava ela na escola e a gente estava esperando, às vezes, a escola abrir, né? Dar o horário da entrada, ele podia observar as outras crianças falando e a Ana não falava. Ela tinha uma dificuldade muito grande na comunicação. Ela falava, mas falava coisas desconexas. E um dia nós estávamos chegando com ela na escola e ali os amiguinhos tratavam ela super bem. E nós estávamos chegando ali na escola, nós sempre vínhamos de bicicleta de onde nós morávamos até o colégio. E ela vinha cumprimentando todo mundo e ela passou pelo amiguinho e cumprimentou o amiguinho. E naquele dia, a mãe do amiguinho falou assim, é sua amiga? Ela estuda com você? E o amiguinho falou, mãe, ela tem problema. E eu fiquei pensando, tomara que ele não tenha ouvido isso. E quando eu cheguei na porta da escola, eu levei a Ana para dentro da sala e o amiguinho falou daquela maneira, porque é a maneira que uma criança entende, né? A diferença entre eles, né? E foi a maneira que ele se expressou. E quando eu volto de deixar a Ana na sala de aula, o meu esposo chorou muito, né? Nós sentamos ali na praça e ele chorou muito. E ali eu percebi que a ficha dele caiu, né? E eu entendi a dor dele, eu queria poder tirar aquela dor dele, mas eu sabia também que não adiantava a gente fechar os olhos, né? A gente tinha que enfrentar isso e buscar ajuda para que a Ana pudesse ter os atendimentos que ela precisava. Nesse período também, eu me lembro que o portão da escola quebrou e a direção me chamou para que eu pudesse cuidar do portão para fora, né? Do portão para fora, por quê? Porque a Ana fugia dos professores. E eles tinham medo que alguém passasse, algum pai passasse, deixasse o portão aberto e a Ana saísse sem eles verem. E do portão para dentro eles cuidavam, né? E eu fiquei ali debaixo do sol, debaixo da chuva, por mais de mês, né? E ficava ali o período todo da escola, da aula dela,
né, para que nada acontecesse. E a Ana, nesse momento, ela aprontou também um dia, ela sumiu e procuraram. Ela estava no sótão, né? Ela tinha subido numa escada, estava no sótão, no teto da escola praticamente. Então, a criança autista, muitas vezes ela não tem medo das coisas, né? Ela não vê perigo nas coisas, ela é uma criança mais inocente. Então, por isso que é tão importante a gente ter tanta atenção. E é claro que com isso, né, tudo mudou na nossa vida. Eu trabalhava, eu tinha né, uma carreira de 30 anos, eu tive que mudar minha maneira de trabalhar. Eu e o meu esposo, nós nunca terceirizamos a Ana Luísa. Então, no momento que ela nasceu, eu tinha ali o salão com 5 profissionais trabalhando, mais as outras auxiliares, era muita gente. E aos poucos eu fui mudando tudo isso para que eu pudesse, né, estar mais com a Ana. E o meu esposo também se adaptou, então ele trabalhava às vezes muito cedo e bem à tarde da noite para que eu pudesse trabalhar durante o dia, e a gente ia se revezando até que chegou no ponto de que realmente eu tive que me dedicar mais aos cuidados da Ana. É importante dizer que ter uma rede de apoio nesse momento, família próxima, né, pessoas que possam ajudar, é muito importante, pessoas que sejam de confiança e que possam ajudar. Eu e o Carlos, nós não tínhamos essa rede de apoio e, inclusive, né, eu ouvi de pessoas que eram próximas de que eu não deveria abandonar a minha carreira profissional para ficar cuidando da Ana em tempo integral, que eu deveria colocar a Ana num colégio interno, né, ou numa escola que fosse período integral. E essa nunca foi uma opção para nós, né? Nós nunca pensamos em fazer algo que a gente terceirizasse a Ana. E em relação aos atendimentos ali em Florianópolis, nós ficamos esperando por 2 anos e a Ana nunca foi chamada para ser atendida na PAI e também nunca teve uma fono ou algo parecido. O único atendimento que ela teve, foi com esse anjo que o Senhor colocou no nosso caminho, a Prof. Grazi, né, que foi fundamental e que nos ajudou muito. Após esse período de 2 anos ali em Florianópolis, nós nos mudamos para uma cidade em Santa Catarina ainda, e era um município menor, e nós tínhamos a esperança de que nós pudéssemos ter um atendimento melhor para Ana, num lugar menor. E esse foi um tempo muito difícil para nós. Profissionais despreparados, famílias preconceituosas, as crianças não brincavam com a Ana, e isso me deixava muito triste, e graças a Deus ela não percebia, mas eu percebia. Um dia eu estava esperando o ônibus da escola passar e tinha uma mãe que estava sempre ali também comigo, e ela sabia que a Ana era autista, né? E ela disse que achava um absurdo a filha dela ter que estudar com crianças assim. E ela ainda acrescentou: crianças com problema só atrapalham o andamento das crianças normais. Ela ainda disse que não achava justo com a filha dela e com as crianças que eram normais, elas serem obrigadas a ter crianças com deficiência, crianças com problemas na mesma sala que a filha dela. E que o lugar dessas crianças era na PAI. E naquele momento eu fiquei totalmente sem palavras e aquilo foi como um soco no meu estômago. Eu fiquei sem reação. E eu não falei aquilo para ninguém, muito menos para o meu esposo, né, porque eu sabia que aquilo iria machucá-lo demais. Eu continuei vendo ela ali, conversando com ela, tratando ela bem, mas ali ficou claro o tamanho do preconceito que ainda existe em relação ao autismo e não somente ao autismo. E por isso é tão importante nós falarmos sobre esse assunto. Eu quero fazer esse compromisso com você, que é pai, que é mãe de crianças autistas, aqui no canal da Bendita Família. Esse canal também é um canal para abordar esse tipo de assunto. E eu estou buscando profissionais que vão estar aqui com a gente, falando mais a respeito do autismo, para que outras pessoas possam ser ajudadas. E embora tenha sido um tempo difícil, sim, mas o Senhor é tão maravilhoso que nesse primeiro ano que nós estivemos nesta cidade, neste município, a Ana teve uma professora que, embora fosse recém-formada, ela tinha muita vontade de ajudar a Ana a evoluir. E ela ajudou muito.
No ano seguinte, nós não tivemos a mesma sorte e eu comecei a tentar alfabetizar a Ana em casa, com os recursos que eu tinha e com fé, porque por várias vezes eu busquei a direção da escola e embora a diretora tivesse até boa vontade em tentar me ajudar, mas haviam muitas questões, né? Um professor auxiliar que eles nunca mandavam, ah, profissionais que não queriam ir para aquela região porque era muito longe, enfim, tudo estava bem difícil para a gente naquele momento em relação à Ana. No dia 27 de março de 2024, exatos 6 anos após o início da luta, nós conseguimos mais uma vez um atendimento com um neuropediatra, nesse momento era uma médica, e que fez um diagnóstico para a Ana, né? Ela fez um laudo onde ela dizia que a Ana, né, era autista, né, que ela tinha o TEA e o TDAH também. Essa médica pediu que a Ana fizesse alguns outros exames que eram importantes, o VISC, que era algo que eu nunca tinha ouvido falar, pediu que ela passasse com TO, com fono, e disse que o atraso que a Ana estava tendo na escola, tudo isso também era em função dessa falta de atendimento que ela tinha tido até então, né? Então, ela falou da necessidade, né, de que houvesse um olhar, né, dessa questão da saúde para que a Ana pudesse ter os atendimentos. Então, eu fui na Secretaria da Saúde e busquei, né, ajuda ali, e a resposta que eu obtive é que ali a Ana não teria nem o VISC e nenhuma das terapias que a Ana precisava. A PAI não atendia mais a idade da Ana, eu já tinha tentado anteriormente, e só atendia até os 4 anos ou até os 5 anos, eu não me lembro exatamente. A Ana já tinha passado da idade, então eles não tinham mais um atendimento para ela. E ela me disse: olha, para você ter esses atendimentos, você vai ter que se mudar para a cidade vizinha. E eu e o meu esposo decidimos que nós nos mudaríamos e, inclusive, alugamos uma casa na cidade vizinha. Eu me lembro que ouvi essas informações de que ali eu não teria nenhum atendimento e que, inclusive, o retorno que eu tinha que fazer com a médica dependia desses exames, dos resultados desses exames. Aquilo me levou a um estágio, assim, de choro e um desânimo, né? Então, quando eu saí dali, eu falei para o meu esposo, eu falei, olha, nós vamos buscar, né? Vamos nos mudar, vamos fazer algo, e a gente fez isso. E nesse momento, a única coisa que tinha ali no município era uma fono, e eu fui encaminhada para essa fono, e essa fono, quando me atendeu, falou para mim que ela não atendia crianças autistas, mas que ela abriria uma exceção e ela faria algumas sessões com a Ana. E em um desses atendimentos, ela atendeu a Ana por 3 vezes. Em um desses atendimentos, ela questionou, né, essa questão de que eu estava tentando alfabetizar a Ana em casa, né? Ela perguntou como que eu estava fazendo isso, e eu falei, olha, na escola eles não estão dando a atenção que a Ana precisa, então eu preciso de alguma forma ajudar a Ana. E ela falou assim, olha, você tem que entender que talvez a sua filha nunca alfabetize, né? E eu olhei para ela e disse, olha, mesmo que a Ana nunca alfabetize, eu vou fazer tudo o que eu puder, tudo que estiver ao meu alcance, para que ela seja alfabetizada sim. E Deus é tão maravilhoso que nós já tínhamos alugado uma casa na cidade vizinha, nós já tínhamos dado o dinheiro ali do calção, e Deus, de repente, mudou toda a nossa vida. Se você não assistiu esse vídeo, quando nós viemos para o Rio Grande do Sul, o Senhor nos trouxe para o Rio Grande do Sul, e nós obtivemos um milagre no sangue da Ana Luísa. Ana Luísa hoje ela está livre daquele problema de saúde que ela teve no passado. Foi um milagre de Deus, né? Foi um milagre mesmo que nós alcançamos. E nós, quando nós chegamos aqui nessa cidade, para onde o Senhor nos trouxe, eu já contei isso para vocês também no canal, eu não sabia exatamente o que estava nos esperando aqui, se seria fácil, se seria difícil continuar a busca, né, por tratamento para Ana. E quando nós chegamos aqui, nós fomos extremamente acolhidos. Nós fomos acolhidos por profissionais da escola que nos deram todo o apoio. As crianças, os amiguinhos da Ana, a escola, a maneira que eles lidam com a questão do autismo, com a questão do diferente, sabe, é lindo de se ver.
profissionais dispostos realmente a ajudar, sabe? Nós tivemos ali um amparo mesmo. Nós estamos, sabe quando você se sente amparado pelas pessoas, cuidado pelas pessoas, o olhar das crianças, o cuidado das outras crianças com a Ana. Isso tudo eu percebi que é uma questão cultural, né? É uma questão de você ensinar os seus filhos, né? Que o diferente também é importante, que o diferente também precisa de ajuda, que o diferente também precisa de apoio. Nós tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, poder ter os atendimentos da PAI. Então, a Ana está sendo cuidada pela TO, pelo fono, por psicóloga, pelo neurologista, um neurologista muito bom, que pediu inúmeros exames, não aceitou o primeiro VISC, pediu um novo VISC, a PAI já comprou o aparelho para fazer o novo VISC na Ana. Então, esse VISC que a Ana, nós mudaríamos para a cidade vizinha e esperaríamos muito tempo numa fila de espera, que era uma espera de no mínimo 1 ano e meio. Aqui nós já conseguimos fazer, já estamos fazendo o segundo VISC, né? Então a gente vê o cuidado de Deus com as nossas vidas, né? É aquela coisa, né? O choro ele pode durar um tempo, sim. A luta ela pode durar um tempo, mas quando a gente tem, né, essa fé, Deus coloca pessoas no nosso caminho. E o que o Senhor colocou no nosso caminho foram anjos, sabe? Anjos, pessoas que realmente são bênção no nosso caminho, são bênção na nossa vida, são bênção na vida da Ana. E é importante dizer que nessa escola que a Ana está agora, existem anjinhos ali, crianças que cuidam da Ana, ajudam a Ana em tudo que ela precisa. E como esse acolhimento é precioso. Aqui ninguém trata ela com diferença ou indiferença. Eles tratam ela como uma criança que ela é. E é importante também dizer que se existe sim um descaso, como eu ouvi muito, né, sobre essa questão do dia do autismo, eu ouvi muitos pais, né, dizendo porque não é bem assim, a inclusão não é bem assim, né, os nossos filhos ficam esquecidos o resto do ano, mas eu quero dizer para você que existe sim profissionais que são comprometidos, que amam o que fazem, e nós encontramos esse acolhimento aqui. E eu oro para que todas as crianças tenham a oportunidade de ter acesso a profissionais que as respeite, que as cuide com amor, como seres tão lindinhos, tão importantes. Eu falo sempre para Ana que ela é a florzinha do Jardim de Jesus. Eu não tenho dúvida de que Jesus me escolheu para cuidar dessa florzinha tão linda que ela é, que todos os dias amanhece com um sorriso lindo no rosto, ilumina o meu dia, ilumina a minha vida. Então, eu só tenho a agradecer por ser mãe da Ana Luísa, uma menina autista. E agora eu quero reforçar para você que ser diferente não é problema. Agora eu quero falar para você das habilidades que a Ana tem. Aos 8 anos, ela fala inglês fluentemente, ela desenha com tanta expressão, ela gosta de massinha de modelar, ela é extremamente amorosa e carinhosa com todos os que estão à sua volta. Ela tem um coração generoso, ela consegue contar histórias bíblicas, ela conhece todas as histórias. Ela também tem uma habilidade de gravar tudo o que ela vê e o que ela ouve. Ela assiste o desenho uma vez e ela sabe repetir todas as frases, todas as falas. Ela é uma excelente contadora de história. Esse vídeo não é só sobre autismo, mas é sobre toda criança diferente. É sobre toda pessoa que é diferente. Porque, na verdade, nenhum de nós somos iguais. E que Deus venha te fortalecer em todas as lutas que você vier a enfrentar. A nossa gratidão a cada profissional comprometido com a causa autista. Nossa gratidão aos professores que foram anjos na vida da Ana, que foram anjos na nossa vida, pessoas acolhedoras. A nossa gratidão a essa PAI que nos acolheu, a essa escola que nos acolheu, a esses aluninhos que tratam a Ana com tanto amor e carinho. Obrigada a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. E você, pai, mãe de uma criança autista, não deixe de lutar, de perseverar e buscar ajuda para sua criança. Porque ainda existem pessoas comprometidas com essa causa. E que o Senhor coloque as pessoas certas no seu caminho. Que o Senhor coloque os profissionais certos no seu caminho, assim como tem colocado no nosso. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Everyone
I know and love are all in town, but I've had enough of looking at the snow. I wish that I could go away this Christmas. My family, they don't want me to go away, but I chose to leave. I'm staring at the tree. It says that I should be away this Christmas. And what am I to do if I can't be with you, to sit and laugh with everyone we love? I hate the snow, so I chose to run and sit there in the sand beneath the sun. Everyone I know and love